Salve, salve galera do canal Impedido canal Impedido na área, trazendo para vocês no nosso conteúdo aí uma atualização breve do nosso esquadrão para a primeira rodada. Muito obrigado você nos acompanhar, estar sempre conosco. E já sabe, né? Se gostar do nosso conteúdo, do nosso material, deixa o seu like aí, se inscreva. Dá uma olhada aqui nos desempenhos dos clubes na Série A, jogando aí pelos estaduais. Tivemos aí o Internacional, né? Olha só, o Internacional no começo do estadual, tá? Do Campeonato Gaúcho 2024. Um time que nas primeiras 4 rodadas, apenas um gol sofrido. Perdão, apenas um gol sofrido. É realmente isso, apenas um gol sofrido. 2 gols sofridos, perdão, para o Guarani de Bagé. E depois uma sequência interessante do Inter, né? Com 3 vitórias em sequência. Depois o Internacional vencendo mais uma vez, mas sofrendo gols. No embate direto contra o Grêmio na primeira divisão, 3-2. Tá? Venceu, mas sofreu contra o Grêmio. Já na Copa do Brasil, agora em 2024, contra o Asa, passou por 2-0 neste jogo, com a classificação direta, né? Copa do Brasil. Venceu o Juventude por 2-1 ainda na fase de grupos. Venceu o São Luís por 3-0, venceu o Nova Iguaçu aí já na segunda fase da Copa do Brasil, 2-0. Empatou em 0-0 contra o Juventude na primeira semifinal e na segunda semifinal jogo de volta, 1-1, perdendo nos pênaltis por 6-5 para o Juventude. Portanto, um desempenho aqui do Inter, né? Se a gente avaliar no andar da carruagem, né? O Inter que vem muito bem, tá? Em casa, principalmente contra o Avenida 1 gol, contra o Ipiranga 3, contra o Caxias 2, contra o Brasil de Pelotas fez 3 gols, contra o Grêmio 3, contra o São Luís 3 gols, deixando aqui contra o Juventude também, né? 1 gol, tá? Então um time que nesses jogos aí, principalmente campeonatos estaduais, disse a que veio e está mostrando que tem um dos ataques mais poderosos, sim, para essa primeira rodada do campeonato brasileiro. Dá para confiar no Inter? Acredito que sim, ofensivamente jogando dentro de casa contra o Bahia, é um time a se pensar sim nessa primeira rodada, principalmente algumas peças ofensivas, e no meio de campo do Internacional, entre essas aí, o Alan Patrick e o próprio Maurício, são boas peças para essa primeira rodada. Vamos dar uma olhada aqui no desempenho do Bahia, olhando aqui a primeira divisão, né, do campeonato. Jogou contra o Jacobina 5-0, lembrando que um campeonato baiano, a única referência que nós temos aqui para ênfase e análise é o Vitória no campeonato baiano, tá? O Vitória e o Bahia são as principais referências, então a única concentração que nós podemos ver aqui é o desempenho, principalmente do Bahia fora de casa e também do Vitória aí dentro do Barradão. O Bahia fora de casa venceu o Brasil de Feira por 2-0, em casa sempre fazendo gols, fora de casa contra o River na Copa do Nordeste não foi tão bem, novamente na Copa do Nordeste, agora jogando em casa fazendo gols, fora de casa 3-2 contra o Vitória no Baianão. Aqui um jogo interessante, né? Uma certeza de que tanto o Vitória como o Bahia a sofrer muitos gols, tá? Na Copa do Brasil, 4-0 sobre o Motoclube do Maranhão, passando, portanto, para a segunda fase da Copa do Brasil. Aqui no Baianão venceu fora de casa o Juazeirense, contra o CRB na Copa do Nordeste 1-0. Jogos também fora de casa, 2-1 na Copa do Nordeste sobre a equipe do Ceará. Então, não à toa, o Bahia foi o melhor desempenho no geral na Copa do Nordeste. Fora de casa contra o Jequié, venceu 1-0. Aqui na Copa do Brasil, já na segunda fase contra o Caxias, empatou em 2-2. Nos pênaltis conseguindo a classificação. Jogando fora de casa, o Bahia novamente 3-2 no Baianão contra o Vitória, perdendo aí o jogo por 3-2. Portanto, a equipe que, se considerarmos aqui os últimos jogos fora de casa da equipe do Bahia, é uma equipe que vem excessivamente sofrendo muitos gols contra um time que vem marcando muitos gols, que é a equipe do Internacional. Tá? Então, um jogo, a tendência é de um possível SG para o Inter e, claro, dos atacantes ofensivos do Internacional irem bem sim nessa primeira rodada. Vamos agora à equipe do... Vamos analisar agora a equipe do Criciúma. Os jogos aí no Campeonato Catarinense, da 2024. Criciúma em casa estreou contra o Figueirense vencendo por 4-1. Depois 2-0 contra o Hercílio Luz. 1-0 contra o Nação. 1-0 contra o Barra.
Em casa, a primeira derrota para o Brusque, 1-2. Novamente em casa, o Criciúma vencendo o Chapecoense, se reabilitando no Campeonato Catarinense. Na Copa do Brasil, né, 0-0 contra o Operário, fora de casa, dando a classificação, portanto, ao Criciúma. Tá? No Catarinense, jogando dentro de casa, o Criciúma venceu o Hercílio Luz por 2-1. Na Copa do Brasil, depois da classificação na primeira fase, né, sobre o Operário, empatou em 1-1 e venceu nos pênaltis o Brasiliense por 4-2. Tá? Sofreu gols contra o Hercílio Luz e sofreu gols também contra o Barra. Portanto, a equipe que está sofrendo gols aqui, o Criciúma, se considerarmos aí os 10 primeiros jogos, uma equipe que está a sofrer gols sim. Então, uma defesa que não inspira tanta confiança, tá? É a equipe do Criciúma. Dá uma olhada agora a equipe do Juventude no Campeonato Gaúcho, né? Destaques principalmente do Juventude aí. Temos algumas peças a comentar, né? Peças interessantes. Não sei se já estão presentes aí para podermos escalar ou avaliar, claro, mas isso dentro dos campeonatos que têm relevância é uma análise a se pensar nessa primeira rodada. Olhando o Campeonato Gaúcho, a equipe do Juventude jogando fora de casa venceu o Santa Cruz por 1-0. Também fora de casa perdeu para o São José por 1-0, perdendo novamente para o Grêmio, empatando fora de casa contra o Novo Hamburgo 1-1, contra o São Luís novamente, tá, 1-1, fora de casa, no Campeonato Gaúcho para o Brasil de Pelotas, perdeu por 1-0, fora de casa empatou em 0-0 contra o Iguatu, passando, portanto, para a segunda fase. Contra o Guarani de Bagé venceu por 4-0. Contra o Internacional no Campeonato Gaúcho empatou em 1-1, vencendo nos pênaltis por 6-5, mas sofrendo gols, tá? Com dificuldade, principalmente do Juventude, em fazer gols. E contra o Grêmio aqui, na finalíssima do Campeonato Gaúcho, aí tivemos a derrota do Juventude por 3-1 para o Grêmio contra o Juventude, apenas um gol. Então, Grêmio 3, Juventude 1, Juventude fazendo apenas um gol, sendo, portanto, o Grêmio aí campeão gaúcho 2024. Portanto, a equipe que vem sofrendo muitos gols e uma equipe também do Criciúma que também vem sofrendo muitos gols dentro de casa e o Juventude fora de casa a sofrer muitos gols, considerados aí o desempenho do campeonato gaúcho. Tá gostando? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, no nosso conteúdo. Vamos agora passando para a equipe do Fluminense, o desempenho no Campeonato Carioca 2024. Vamos aqui analisar o desempenho da equipe do Fluminense. Campeonato Carioca, o Fluminense estreou no dia 18 de janeiro com um empate 1-1 contra o Volta Redonda, fora de casa. Os desempenhos do Fluminense dentro de casa, 2-1 contra a Portuguesa, 3-0 sobre o Nova Iguaçu, 4-1 sobre o Bangu, 1-0 sobre o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, tá? Dentro de casa, 0-0 contra o Vasco, aqui um clássico. Tivemos também 2-0 o Fluminense na Recopa Sul-Americana sobre a equipe do LDU de Quito, 2-0, conquistando, portanto, a Recopa Sul-Americana sobre a equipe equatoriana. Tivemos aqui a derrota do Fluminense para o Botafogo por 2-4, e tivemos aqui a derrota do Fluminense por 0-2 para o Flamengo na primeira partida da semifinal, o que deu aí a classificação direta para o Fluminense na final para o Flamengo na final contra o Nova Iguaçu, onde o resultado já sabemos, 3-0 o primeiro jogo, e aí mão na taça do Flamengo com toda certeza. Portanto, o Fluminense que nos últimos jogos aqui, se compararmos os últimos jogos em casa do Fluminense, é uma equipe que vem fazendo gols, não marcou gol contra uma das melhores equipes do cenário nacional, a equipe do Flamengo, muito forte defensivamente, mas um Fluminense que vem a fazer gols, vem a construir gols e que nos desempenhos dentro de casa, se avaliarmos aqui os jogos desde o Campeonato Carioca até aqui, são pouquíssimos SGs, se compararmos aqui 1 contra o Nova Iguaçu, 2 contra o Sampaio Correia, 3 contra o Vasco, tá? 4 contra a LDU e 4 contra a LDU, portanto pouquíssimos jogos aí com SG. Fluminense, um candidato SG ousado nessa primeira rodada, enfrentando a equipe do RB Bragantino, que está se remontando, vendeu algumas peças, tá? Tem alguns jogadores ainda remanescentes, outros saíram para outras equipes, exemplo do Léo Ortiz para o Flamengo, mas vamos dar uma olhada aqui no desempenho do RB Bragantino, tá? Aí
Campeonato Paulista e também na fase da Copa Libertadores, né? A pré-Libertadores, que não foi tão bem, né? Perdeu a vaga, a classificação para o Botafogo e conquistou aí, portanto, o acesso à Copa Sul-Americana. Olhando aqui a equipe do RB Bragantino, tá? Jogando fora de casa, perdeu para a Portuguesa por 2, venceu a Portuguesa por 2-1, sofrendo gol. Venceu o Santo André por 2-1, também sofrendo gol. Não sofreu gols do Novo Horizontino, uma das melhores equipes do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino, sem sombra de dúvidas, uma das melhores. Foi muito bem aqui o RB Bragantino. Jogando fora de casa, empatou em 2-2 contra o São Paulo. Jogando fora de casa, venceu o Ituano por 1-0 e empatou em 0-0 com o Rio Negro Águilas, na Copa Libertadores e América, primeira fase. E aí no jogo de volta, em casa, conseguiu a classificação, nos pênaltis 4-3. Jogando fora de casa novamente na Libertadores, agora o jogo direto de acesso à fase de grupos, foi muito mal. Jogando fora de casa, perdeu por 2-1 para o Botafogo, tá? E jogando fora de casa, novamente contra o Guarani do Campeonato Paulista, perdeu por 1-0, tá? Sem fazer gols. E o último jogo aí do RB Bragantino foi contra o Santos, perdendo por 3-1, jogo fora de casa. Portanto, o RB Bragantino que vem colecionando aqui, tá? Nos últimos jogos, são 3, 4, 5 derrotas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias, 4 derrotas. Portanto, o RB Bragantino um time bem irregular, se comparado aí à possibilidade de fazer gols fora de casa. Temos aqui 2, 4, 6, 7, 8, 9 gols. Portanto, pouquíssimos gols contra o Fluminense, que já vimos aqui, tem uma defesa não tão forte assim, não tão qualificada. É um time que joga ao ataque, objetivando os gols, com velocidade, objetivo, né, no toque, na aproximação dos jogadores. Então é possível sim o SG ousado do Fluminense e, claro, uma possibilidade de vitória sobre o RB Bragantino. Dá uma olhada agora no desempenho do São Paulo, o tricolor do Morumbi, aqui. Desde a sua estreia no Campeonato Paulista, foi no dia 20 de janeiro. O São Paulo jogando dentro de casa, o São Paulo que vai receber aí na primeira rodada do Brasileirão a equipe do Fortaleza. Desempenho do São Paulo foi uma estreia por 3-1 contra o Santo André. Jogando em casa, venceu a Portuguesa por 1-0. Jogando em casa, venceu o Água Santa também por 3-0. Perdeu para o Santos, placar de 0-1. Empatou contra o RB Bragantino 2-2. Contra o Palmeiras, empatou 1-1. E contra o Novo Horizontino, aí dando a classificação para o Novo Horizontino contra o Palmeiras, né? Que posteriormente perdeu a vaga para a final do Paulista para o Palmeiras. Empatou em 1-1 contra o Novo Horizontino, perdendo nos pênaltis por 5-4. Portanto, a equipe do São Paulo, que nos últimos jogos aqui considerados, portanto, esta zona limítrofe, temos aí 4, 5, 6 vitórias e apenas 3 derrotas. Portanto, um time aí de confiança interessante, né? 3 derrotas, considerando aqui os jogos fora de casa. Já considerando os jogos em casa, temos aí um São Paulo muito bem, obrigado, mas no desempenho geral, com mais vitórias do que derrotas. É um time instável no momento, mas pega também um time que não vem muito bem, que é a equipe do Fortaleza, tá? A equipe do Fortaleza, cujo desempenho aí que nós temos aqui, apresentamos para vocês. Fortaleza hoje, né? Que perdeu nos pênaltis, né, por 3-2 para a equipe do Ceará. Perdeu nos pênaltis por 3-2 para a equipe do Ceará. Portanto, o Ceará campeão cearense 2024. Na prorrogação por 1-1, mas nos pênaltis deu Ceará 3-2. Desempenho do Fortaleza no Campeonato Cearense 2024 está aí desde o dia 20 de janeiro 2024. Fortaleza jogando fora de casa. Vamos aqui 5-0 sobre o Barbalha, fora de casa. Desempenhos fora de casa, perdeu para o CRB aqui na Copa do Nordeste por 1-0. Novamente o fora de casa empatou em 1-1 na Copa do Nordeste contra a equipe do Sport. Fora de casa venceu na Copa do Brasil a equipe do Fluminense Piauí por 3-0. Contra o Botafogo da Paraíba, empate 1-1. Contra o Maracanã, Campeonato Cearense 1-1. Fora de casa o desempenho da equipe do Fortaleza 3-2, perdendo na Copa do Nordeste para a equipe do Maranhão. Fora de casa um desempenho muito abaixo. Críticas e mais críticas nesse jogo.
tá? E fora de casa, na Copa Bridgestone Sul-Americana, perdeu para o Sportivo Trinidense, venceu, né, a equipe do Sportivo Trinidense pelo placar de 2-0. Portanto, a equipe do Fortaleza nos últimos jogos aqui são 4 derrotas e 5, 7, 8 vitórias. Detalhe, dessas vitórias da equipe do Fortaleza, podemos considerar aqui duas vitórias, 3 vitórias apenas fora de casa, de um total de 8 vitórias. Portanto, a equipe que tem essa possibilidade sim, tá, de favorecer o São Paulo no quesito vitória na primeira rodada. Dá uma olhada agora na equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que enfrentou hoje a equipe do Maringá, venceu pelo placar de 3-0. Aí, campeão paranaense 2024, a equipe do Atlético Paranaense. Parabéns ao Furacão. E que no Campeonato Paranaense 2024, o Atlético Paranaense jogando em casa. Em casa, uma equipe com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. A equipe do Atlético Paranaense num total de 3, 6, 7, 11, 12 vitórias. 7 vitórias a equipe do Atlético Paranaense. Portanto, desempenho de 7 em 12. Desempenho bem expressivo, acima aí dos 50%, quase 60% de vitórias em casa do Atlético Paranaense. Um desempenho que demonstra uma regularidade, sempre fazendo gols. Aqui 2-1 contra o Arouca Esportes, 4-0 sobre o PSTC, 1-0 sobre o Cascavel, 3-1 sobre o Independiente FSJ, 6-0 sobre o Londrina, 1-0 sobre o Operário e 3-0 sobre o Maringá. Portanto, a equipe está a fazer gols, uma produtividade bem alta, enfrentando o Cuiabá nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Cuiabá no Campeonato Sul-Mato-Grossense, ano de 2024. O Cuiabá jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 2 vitórias, 3, 4 vitórias, 5, 6 vitórias, 7 vitórias a equipe do Cuiabá. 7 vitórias no total de 3, 5, 6, 9, 10, 13, 7 em 13, um desempenho bem semelhante do Atlético Paranaense, porém campeonatos bem distintos, bem destoantes se comparado ao desempenho, né? O Cuiabá há muito tempo vem se destacando no campeonato sul-mato-grossense, enquanto que o Atlético Paranaense tem mais rivais um pouco mais alturas. Claro, a equipe do Coritiba deixou muito a desejar esse ano, mas uma equipe que há anos a equipe do Atlético Paranaense vem se mantendo constante, regular no campeonato completo. Portanto, é interessante pensarmos também aqui na equipe do Cuiabá, que nos últimos jogos, jogando fora de casa, tomou gol sobre a equipe do Luverdense, sobre a equipe do Misto, também sofrendo gols. Sofreu gols também do Real Noroeste na Copa do Brasil 2024. Não sofreu gol do Academia nos Campeonatos Sul-Mato-Grossense. Não sofreu gols contra o Luverdense. Sofreu contra o Brasiliense na Copa Verde. E só. Tá? Então, a equipe que não vem numa concentração tão forte assim em termos defensivos nessa primeira rodada. Tendência de um jogo interessante para o Atlético Paranaense nessa primeira rodada. Galera, eu vou resumir esse vídeo aqui nesta parte, tá? Muito provavelmente nos próximos conteúdos vou estar trazendo aí o critério desses próximos jogos, Vasco contra o Grêmio, Corinthians contra o Atlético Mineiro, Atlético Goianiense contra o Flamengo, Cruzeiro enfrentando o Botafogo, Vitória enfrentando o Palmeiras. Essas análises aqui, esse briefing, tá? Vou estar trazendo aqui no próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo, tá? Mas vamos tentar escalar aqui o nosso elenco para nesse vídeo aqui, tá? A atualização aqui do nosso conteúdo. Vamos, portanto, vender aqui o nosso elenco e vamos escalar o nosso time aqui com essas ideias aqui que nós trazemos, que trouxe aqui para vocês, tá? Importantes e também para lhe ajudar a formar o melhor elenco nesta rodada. Fechou? Conto com seu like, sua inscrição. Começando aqui pelo ataque, já vimos aí um dos melhores ataques para essa rodada, é o ataque do Atlético Paranaense. Temos peças interessantes do Internacional.
A exemplo do Alan Patrick, do Wanderson, acho o Ener Valencia também com potencial, tá? Mas em relação ao Wanderson, acho o Wanderson um pouco mais acima. O Pedro é uma excelente pedida da equipe do Flamengo, tá? Nessa primeira rodada. Endrick depende muito do Palmeiras, quanto tempo vai jogar, tá? Se vai ser da configuração do jogo em si, né? Então, ficar de olho no Endrick. Bom, mas analisando pelo que nós vimos aqui, né, inicialmente, vamos então escalar aqui o nosso elenco, pelas opções aí, claro. Vamos começando aqui pelo nosso ataque. E aqui nesse nosso ataque, eu vou estar fechando aqui com o Canóbio, Mastriani, aí uma dobradinha nessa análise aí, jogo a jogo, desempenhos de alguns clubes nos campeonatos estaduais deste ano 2024. E aí, para fechar aqui o nosso elenco, vou estar fechando aqui com o Pedro do Flamengo por enquanto. Tá aí o nosso ataque. Nosso banco de reservas aqui, baseado nessas ideias que trouxemos aqui para vocês. Vamos fechar aqui o nosso banco de reservas aqui. Vamos na opção do Everton Cebolinha do Flamengo, tá bom? Então tá aí o nosso ataque inicial nessa atualização. Claro, esse time vai passar por mudanças, tá? Pode passar por mudanças. Vamos avaliar aqui o desempenho do Vasco contra o Grêmio, Corinthians contra o Atlético, esses últimos 5 jogos aqui, para, portanto, atualizarmos o nosso time aqui de fato e de direito na rodada. E claro, com a escalação final aí no domingão, né, com atualizações aí no meio de semana, na quinta ou na sexta-feira. É só esperar para ver o nosso conteúdo. No nosso meio de campo, vamos aqui com a opção aí, já vimos a respeito do poderio do Fluminense, então Arias, embora caro, uma ótima peça, o Arias, uma ótima pedida para essa rodada, então fica de olho no Arias, uma peça excepcional. O próprio Alan Patrick não deixa de ser uma boa opção, um pouco mais baratinho o Alan Patrick, temos o Maurício, tá certo? Pode ser uma excepcional pedida. Temos um De La Cruz do Flamengo, aí uma alternativa ao Arrascaeta, então pode ser uma casadinha interessante juntamente com o Pedro, tá, do Flamengo. Temos um Érico do Atlético Paranaense, o próprio Zapelli, tá? Também uma boa pedida. Foi muito bem o Zapelli no jogo hoje contra o Maringá na decisão do Campeonato Estadual Paranaense. Então o Zapelli também uma pedida significativa para a rodada. Fica de olho aí no Zapelli. Do Grêmio, fica de olho também aí no PP, tá? Fica de olho aí no PP, pode ser interessante o PP nessa primeira rodada. Outras peças aqui, pelo que nós acabamos de avaliar aqui nesse ensaio inicial. Não vamos avaliar muito aqui, vamos, claro, olhar apenas o que nós nos debruçamos. E aqui vamos no Zapelli, que é um cara que está com um pouco mais de aproximação ofensiva, né, mais próximo ao gol, e a tendência de ser um jogo aí de gols nessa primeira rodada para o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Tendência de goleada, claro, com todo respeito à equipe do Cuiabá na primeira rodada, mas o Campeonato Sul-Mato-Grossense é um campeonato referência muito aquém em relação a outros campeonatos, principalmente o Campeonato Paranaense, Gaúcho, Carioca, Paulista. E vamos fechar aqui no nosso meio de campo com Arias e uma outra peça aqui que nós podemos imaginar aqui interessante para a rodada aqui, sendo um pouco mais diferentes, podemos pensar aqui no De La Cruz do Flamengo, tá? Portanto, tá aí o nosso elenco por enquanto, tá? Nessa base aqui estrutural, nessa rodada, faltando aí 40 cartoletas para 6 posições. E aqui na defesa, pensando, claro, vamos escalar aqui o nosso meio de campo no banco de reservas. Vamos escalar aqui, portanto, nesse briefing aí que nós fizemos de elenco. Vamos escalar aqui das opções que nós temos. Vamos aqui fazer a escolha. Do Eric Pulgar, tá? Vamos lá então agora nossa linha de defesa. Nossa linha de defesa, acredito muito no potencial do SG do Cruzeiro, sendo um pouco mais fora da caixa, né? Claro que não avaliamos aqui o Cruzeiro, tá? Seria um dos próximos aqui a ser avaliados, mas o Cruzeiro tem grande possibilidade de ir muito bem nessa primeira rodada para SG.
Flamengo, Atlético Paranaense e Internacional são os 4 mais cotados para SG nessa primeira rodada. Um pouco mais ousados os SGs do Fluminense e do Palmeiras correm por fora. Mas os 4 principais, Cruzeiro, Inter, Flamengo e Atlético Paranaense. Tá? Correndo por fora, Palmeiras, Fluminense são 2 mais ousados. Bom, baseados nesta ideia, nessa formação, vamos aqui, portanto, o nosso elenco aqui, baseado nesse conceito de SG, vamos então com René, do Internacional, e a nossa segunda opção aqui de lateral, vamos com Ayrton Lucas, custando 7 cartoletas, portanto está aí a nossa linha defensiva na lateral. Tá? E aqui vamos escalar o nosso lateral no banco de reservas. Vamos na opção aqui, pela análise que nós fizemos. Vamos, portanto, apenas para preenchimento do banco de reservas, vamos escolher aqui, vamos fazer a opção pelo Varela do Flamengo, tá? Portanto, um banco de reservas quase flamenguista aqui no nosso time, tá? Vamos então à nossa linha de defesa. Nossa linha de defesa interessante pelo... Já falei aqui o critério, né? Possibilidade de SG do Atlético Paranaense. Não acho loucura, tá? Não acho loucura fazer o que eu penso e o que eu hei de fazer agora, portanto, aqui nesse nosso elenco, que é Thiago Heleno como primeira opção, o Pedro Henrique tá como nulo, tá? Então, portanto, o zagueiro titular, portanto, nesse momento, nessa gravação desse vídeo, é o Kaique Rocha, e então vamos dobrar aqui o Atlético Paranaense com Thiago Heleno e Kaique Rocha, tá? Então, estamos indo assim, nosso elenco por enquanto, nossa linha de zaga, tá aí, portanto, o nosso time, e no banco de reservas vamos fechar aqui nosso zagueiro, tá no banco de reservas, vamos fechar aqui com... Faltam pouquíssimas opções que nós podemos aqui elencar, então vamos fechar aqui com o João Marcelo apenas para preenchimento, mas claro, no próximo vídeo estaremos trazendo aqui um conteúdo um pouco mais abrangente com esse que você está acompanhando e conto com o seu like e sua inscrição no nosso canal. Vamos então ao nosso goleiro aí, faltando 19 cartoletas, nosso goleiro aqui, portanto, do nosso elenco aqui do nosso esquadrão, vamos fazer uma opção aqui, tá? Vamos fazer a escolha, a opção, portanto, de goleiro. Estamos indo aqui com a dobradinha do Atlético Paranaense, René e Ayrton Lucas. Então vamos aqui numa escolha um pouco mais diferenciável, tá certo? Nessa primeira rodada. Vamos pensar aqui no... vamos começar pelo técnico, tá? Para a gente já ter uma definição um pouco mais apurada. E para técnico nessa rodada, nessa primeira rodada, pelo desempenho que nós vimos aqui, temos um Tite, então uma ótima pedida. O Fernando Diniz pode ser interessante sim, mas o Tite e o Cuca são as duas melhores peças que se apresentam de momento. Correndo por fora temos o Eduardo Cudê e temos também aí o Nicolas Lacarmon do Cruzeiro, pode ser uma boa aí, um pouco mais fora da caixa, tá certo? Então essas são as 4 primeiras opções. E aí, já falei do Fernando Diniz, o Abel Ferreira também um pouco mais ousado, pela questão do SG do Palmeiras não está tão favorecido assim, tá? Nessa primeira rodada. E fechando aí, temos também o Thiago Carpini, tá? Do São Paulo. Então, o nosso técnico aqui, faltando 19 cartoletas, não está fechando aqui com o técnico Eduardo Cudê, do Internacional. Tá? Acho interessante essa possibilidade do Internacional ir muito bem na rodada. Então vamos nos concentrar aqui no Cudê e no René. E claro, se precavendo um pouco mais deste Bahia, tá? Com algumas peças interessantes. Aí o Tassiano, né, que é tido como um carrasco do Inter, tá? Em jogos aí que fazia contra o Grêmio, até mesmo no campeonato passados aí contra o Inter, tá? O Tassiano vinha muito bem, obrigado. Então, com 10 cartoletes aqui, um time que a tendência nesse elenco aqui, tá, que eu estou trazendo aqui para vocês, é fazer um time que não tenha medo de ser feliz, que possa pontuar bem, claro, com essas primeiras impressões desses jogos. E nesse elenco aqui eu vou estar fechando, tá certo? Com um goleiro um pouco mais ousado aqui, que é o Gustavo do Criciúma, tá bom?
Criciúma, que nós avaliamos aqui no desempenho contra o Juventude. Times bem similares, mas o Juventude com um pouco mais de dificuldade de fazer gols. E o Gustavo aí custando 3 cartoletazinhas, mesmo sofrendo um gol, a tendência é que valorize e valorize bem. Tá bom? Bom, banco de reservas, vamos fazer a opção aqui pelo reserva do goleiro Gustavo, que é o Matheus Teixeira, ex-Bahia, aí apenas para completar o banco de reservas. E tá aí o nosso time custando 93 cartoletas, assim escalado, nessa primeira impressão aí do que fizemos para a rodada. Gustavo no gol, René e Ayrton Lucas laterais, linha de zaga Thiago Heleno e Kaique Rocha, meio de campo Arias de la Cruz, Zapelli, no ataque Mastriani, Canóbio e Pedro. Técnico Eduardo Cudê. No banco de reservas estamos fechando aqui, portanto, com Matheus Teixeira, Varela, João Marcelo do Cruzeiro, Pulgar e Everton Cebolinha do Flamengo. Capitão deste nosso elenco, aqui desse nosso esquadrão. A princípio, nessa primeira rodada, vamos estar fechando aqui. Eu gosto dele nessa primeira rodada por ser um atacante que tem média básica, participa nas jogadas ofensivas. Não é um definidor nato como é o Mastriani, mas tem média básica, produz com a equipe do Atlético Paranaense e pode sim, além de participar de gols, fazer gols. Portanto, eu vou estar fechando aqui com o Canóbio como capitão. E está aí o nosso elenco, por enquanto, fechado nesse ensaio, nesse primeiro pedaço de vídeo de atualização do nosso conteúdo, custando 93 cartoletas. Está aí o nosso esquadrão. Gostou? Deixa o like, se inscreve, né? Compartilha e nos segue aí, trazendo muito provavelmente amanhã, tá? Esta segunda parte de análise aqui do desempenho dos estaduais, principalmente começando aqui no jogo do Vasco até o Vitória contra o Palmeiras, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo domingão e até a próxima. Valeu, fui! Impedido o canal é pedido. Cartola FC 2024.